Pois esse momento fala da morte de Cristo, fala também da sua ressurreição, fala do seu sofrimento. E no versículo 26, é algo interessante que eu queria salientar com os irmãos. O versículo 26 vai dizer: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Dirige-nos o pensamento, dirige-nos as palavras, dirige-nos a ideia, Deus, para que tudo que façamos seja para a Tua glória e seja para transmitir aquilo que o Senhor mesmo quer falar aos nossos corações. Muito obrigado, oramos por cada um que aqui está, aqueles que porventura não puderam chegar, mas o Senhor esteja abençoando a cada um. E por isso nós oramos e rogamos que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, em nossa igreja, para o Teu louvor e para o Teu agrado. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Como nós falamos, a ceia que vamos celebrar há pouco, logo mais, né? Já é um momento costumeiro para nós. E há o perigo, sim, de tudo que nós fazemos repetidamente, há o perigo de nós acabarmos caindo numa mesmice e perdendo de fato o objetivo daquele rito, daquele ato. Perdemos o valor mesmo daquele momento. Talvez o próprio culto, né? A gente é tão acostumado a ir ao culto que a gente acaba fazendo aquilo de forma tão tradicional, tão costumeira, que perdemos ali o objetivo principal, que é a glória de Deus, né? Fazemos porque já sentiram aquela coisa quando você fica em casa, parece que está faltando alguma coisa, quando não tem culto, né, no domingo, alguma coisa está faltando, eu estou fazendo alguma coisa errada, alguma coisa, né? Isso é bom, né? Mas nós somos também muito fáceis de nos adaptar a determinados costumes e nós também achamos estranho. E é o risco de nós acabarmos pensando que um culto ou uma ceia é apenas um costume, e se eu não praticar, parece que alguma coisa está errada, né? Então a gente precisa estar sempre olhando, precisa estar sempre percebendo por que eu estou fazendo e qual é o objetivo disso. Eu estou realmente compreendendo na totalidade esse ato que nós estamos fazendo, este hino que eu estou cantando, este rito que vamos celebrar agora. Então, diz alguns estudiosos que depois que você canta 3 vezes um hino, você já não pensa mais nele com a mesma profundidade. Quanto mais você canta, mais aquilo se torna automático, você não pensa mais na letra dele. Você só canta, né? Você só canta ele, porque está tão acostumado com a letra que é bom a gente sempre parar e dar uma olhada e voltar, né? Talvez ao invés de cantarmos, lermos a letra do hino e aí percebermos ali o que ele está falando, para a gente poder entender, estar sempre relembrando a mensagem daquilo que estamos cantando, daquilo que estamos falando. Paulo está aqui orientando a igreja no momento da ceia. E ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Perceba que nós temos aqui então um objetivo muito profundo para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Temos aqui uma motivação singular para nós celebrarmos esse momento. Primeiro, se nós olharmos todo o contexto, né, sabemos o texto aqui, e no versículo 25, então, ele toma no versículo 23, ele toma o pão e agradece ali, né? Versículo 24, perdão, parte o pão e dá ali aos seus discípulos. E no versículo 25, então, depois ele dá o cálice, representando ali o sangue de Cristo, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. E também o pão, quando ele toma e reparte com os seus, ele está dizendo: fazer isso em memória de mim. Então a ceia, ela é, antes de mais nada, um momento para nós celebrarmos, ou seja, relembrarmos a Cristo, lembrarmos daquilo que Ele fez por nós, lembrarmos daquilo que Ele realizou a nosso favor. Mas por que fazemos isso? Por que temos que relembrar isso? Por que temos que estar sempre relembrando esta verdade?
Olha, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciando a quem? Nós estamos aqui. Até onde eu posso perceber, não há nenhum descrente. Todos que aqui estão são participantes deste corpo, desta igreja. A quem nós estamos anunciando? Por que estaríamos fazendo isso? Todos nós aqui já somos crentes, sabemos a nossa responsabilidade, sabemos das implicações do pecado, sabemos do fato de que ao errarmos nós estamos quebrando o nosso relacionamento com Deus e necessitamos então voltar em Cristo Jesus, a esse negócio. Todos nós já sabemos isso. O porquê estamos anunciando e para quem estamos anunciando? Qual é a profundidade disso? Percebam que quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos simplesmente observando o ritual. Nós estamos celebrando algo maior que isso. Quando fazemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor. E como foi que Cristo morreu? Quando na cruz do Calvário ele foi pregado, o seu corpo ali foi machucado, o seu corpo ali foi mutilado, mas o seu corpo sofreu ali todas as dores possíveis da morte de cruz. E por isso que ele dá o pão, que simboliza o seu corpo. Jesus parte o pão e entrega ali aos seus discípulos, mostrando ali o sofrimento de Cristo. E quando tomamos este pão, nós estamos anunciando, talvez um para o outro, entre nós mesmos, que seja isso, mas anunciando que nós cremos que Jesus Cristo esteve presente entre nós. Nós estamos dizendo, nós cremos que este Cristo, este homem, ele é uma realidade. Ele não é um mito, ele não é uma figura inventada por alguém, ele não é uma figura simplesmente que alguém criou ou na sua fértil imaginação promoveu para de alguma forma criar uma instituição chamada igreja para que alguns homens pudessem liderar, ou que essa massa pudesse ser conduzida por algumas lideranças, seja lá quais sejam elas. Nós cremos que este homem, Jesus, ele de fato veio, e ele veio em carne para um propósito. Para um propósito. Não é possível que este homem tenha sofrido tudo isso, tenha suportado tudo isso, e ele simplesmente seja um homem comum, um homem normal. Porque quando nós celebramos o corpo de Cristo, nós estamos celebrando também e lembrando, voltando no passado, no dia em que ele nasceu. Porque se Jesus tem um corpo, se ele é um homem que tem um corpo, e esse corpo desenvolveu, nós temos que voltar no princípio e cremos que ele um dia nasceu. E de que maneira Jesus nasceu? De forma milagrosa. Ele nasceu de maneira que nem eu, nem você, ninguém pode explicar. Nós só podemos, pela fé, acreditar nisso. Que Maria, ela concebeu do Espírito Santo, ainda que nós tenhamos muitas teorias por aí, e muitas ideias blasfemas com relação ao nascimento de Cristo e a própria concepção de Maria, mas nós cremos piamente pela palavra do Senhor que um dia aquela mulher bem-aventurada recebeu uma notícia de que ela conceberia do Espírito Santo e ela seria a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador. Portanto, teria dentro dela um corpo sendo formado pelo próprio Espírito Santo. E este corpo nasceria, daqui a pouco nós vamos celebrar o Natal, o nascimento de Cristo. Este ser nasceria, como nós já conhecemos, numa pequena estrebaria. E ele se tornaria um adolescente, que daqui a pouco estaria ali, junto
com os escribas, com os mestres, conversando e debatendo teologia, ele iria crescer e iria fazer 30 anos, iria iniciar um ministério que iria transformar a história da raça humana. Você crê nisso? Já parou para pensar nisso? Que este homem que possui este corpo um dia nasceu desta forma milagrosa. Você consegue explicar? Eu não. Mas nós conseguimos crer. Nós conseguimos crer nesta verdade. Quando estamos reunidos, ainda que estejamos anunciando e proferindo para cada um de nós, partilhando desta fé, partilhando desta verdade, nós estamos glorificando a Deus, porque é para isso que serve a Deus, para glorificar. Talvez o mundo não entenda, talvez se tivesse alguém sentado aqui, alguém que não professa a mesma fé que nós, alguém que foi convidado por alguém, talvez ele ia dizer: mas esse povo realmente vive no passado mesmo. Esse povo vive mesmo baseado num mito, numa história da carochinha. Como você vai crer que alguém nasceu como resultado da concepção do Espírito Santo? Nós cremos pela palavra, porque ela nos fala isso, ela nos transmite esta verdade, e nós cremos nesta verdade. E não há como não crermos nesta verdade. E sabe por quê? Sabe o que acontece quando nós cremos? 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios 4,13. Dizendo ali: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Porque todas as vezes que comeres este pão, anunciais a morte do Senhor. A quem nós estamos anunciando e o que estamos anunciando? Estamos anunciando que cremos no Senhor, que recebeu um corpo. Esta fé que o homem natural não pode entender, compreender, não pode absorvê-la, mas é isso que nós pregamos. O fato de estarmos aqui hoje reunidos, esperando o momento para celebrarmos esta ceia, nós estamos anunciando para todos que passam nesta rua. Nós não precisamos exatamente falar. Alguém disse que aquilo que você faz fala mais alto do que o que você diz. Isso é uma verdade. Mas aquelas pessoas que estão passando, os nossos vizinhos, sabem que nós estamos reunidos, sabem que nós estamos aqui. E se nós realmente cremos nessa verdade, ainda que não entendamos que Cristo um dia nasceu lá naquela estrebaria, naquela manjedoura, e nós acreditamos e confiamos, colocamos toda a nossa confiança nessa verdade, o que é que nós vamos fazer amanhã? Se não anunciarmos essa verdade. Porque no momento em que nós cremos, isso transformou a nossa vida, transformou a minha vida, transformou a sua vida. O que é que faremos amanhã então? Crie, por isso é que falei. Então nós cremos, por isso também falamos. Nós falamos porque cremos, e por isso anunciamos. Anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo, porque o seu corpo, esse corpo que um dia foi recebido naquela situação de pobreza, de solidão, naquele momento da família ali totalmente isolada do mundo, mas nós cremos que Deus mesmo possibilitou essa situação para que o seu Filho se tornasse o Salvador do mundo. E não foi apenas uma morte, não foi um corpo que se foi, simplesmente uma pessoa, não desmerecendo qualquer outro ser humano, mas foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que deu a sua vida ali. João capítulo 1, versículo 14.
João 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Perceba, nós sabemos que o Verbo aqui é o Senhor Jesus Cristo, porque no capítulo 1 de João ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: ele estava, ele quem? O Verbo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, como diz o versículo 14. E quem se fez carne? Quem ganhou um corpo da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Quem que estava lá no princípio e recebeu um corpo? O Espírito Santo? Não. Deus Pai? Não. Deus Filho? Sim. Ele recebeu. Quando celebramos a ceia, quando tomamos o pão, nós estamos dizendo que o Senhor Jesus Cristo nasceu de forma milagrosa lá naquela estrebaria. Mas não somente isso, estamos dizendo que Ele é Deus. Não foi um homem que simplesmente teve um nascimento maravilhoso e inexplicável. Estamos dizendo que esse homem que andou entre nós, ele era o próprio Deus. Como eu posso conceber isso? Deus num corpo humano? Sim, é isso que a palavra nos diz. E não somente isso. Ela diz que esse homem que viveu entre nós, que teve esse nascimento inexplicável até, porque a Bíblia explica como foi, concebido pelo Espírito Santo, né? Agora, que nós consigamos entender, aí fica difícil. Mas ele não só esteve entre nós, mas ele esteve entre nós cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne, ou seja, recebeu um corpo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, nós estamos aqui diante de um homem singular, diante de uma personagem histórica, por assim dizer, que transcende toda a nossa capacidade de entendimento. Eu não consigo entender, você não consegue entender. Mas estamos dizendo que Deus andou entre nós. E quando tomamos esse pão, é isso que nós estamos anunciando. É disso que nós estamos falando. Sabe por quê? Porque nós cremos nisso. A menos que eu esteja fazendo isso meramente como um rito, meramente como uma tradição. Mas se eu perceber que eu estou fazendo isso, eu preciso voltar. E preciso perceber por que eu estou fazendo isso. Eu preciso perceber a motivação que está me levando a tomar esse pão e esse cálice. E celebrar este momento. Eu estou celebrando, na verdade, eu estou relembrando, na verdade, aquele homem que esteve entre nós, que nasceu de forma milagrosa, e não é somente um homem que nasceu de forma milagrosa, mas ele era o próprio Deus, que andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso faz nos lembrar, talvez, quando Moisés, lá em Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33, versos 18 e 19. Moisés pede para Deus para ver a glória de Deus. É um texto já conhecido de nós todos, mas nós lemos ali. Então ele diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés pede, né? Versículo 19, então diz: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés queria ver a Deus, né? Moisés foi ousado no seu pedido aqui. E aí no capítulo 34, alguns versículos mais adiante, do verso 5 ao verso 7, vai dizer o seguinte: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Moisés então proclama o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou:
Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a sua misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O que nós estamos vendo aqui? Uma visão inigualável que Moisés teve do próprio Deus. Esse Deus maravilhoso, que ele diz assim: Deus compassivo, no versículo 6, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Ou seja, podemos resumir: um Deus cheio de graça e de verdade. Como diz João no capítulo 1, versículo 14, que nós lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando estamos celebrando essa ceia, nós estamos lembrando da glória de Cristo, nós estamos lembrando do seu poder, nós estamos lembrando daquele homem que esteve entre nós, mas nunca tenha pecado, nunca cometeu qualquer deslize que seja para ele ser digno de estar naquela cruz. Em nenhum momento ele cometeu qualquer deslize que o fizesse, que justificasse tamanho sofrimento, tamanha humilhação. Quando estamos celebrando a ceia, nós estamos olhando para aquele momento e percebendo em nós quão tendentes somos nós de praticarmos injustiça. Ora, se nós formos capazes, como raça humana, como geração, como sociedade, de crucificar, de matar, de executar um homem que nasceu de forma milagrosa e ninguém poderia explicar isso, e ao seu andar, no seu ministério, no seu transitar entre os homens, ele podia se perceber a sua glória, a sua graça, a verdade que existia nele, a santidade que exalava nas suas palavras e nas suas ações, todas as ações benfazejas que ele realizou para com os homens, e ainda assim crucificado. O que faremos nós entre nós mesmos? Se a Cristo nós fizemos isso. Mas eu não fiz, pastor. Nós fizemos como sociedade, fizemos como nação. Se com relação a Cristo nós fizemos isso, o que diremos nós no que diz respeito à relação entre nós, seres humanos? Quando estamos tomando esta ceia, este pão, estamos lembrando do corpo de Cristo, deste homem, Deus, que esteve entre nós e não pecou em nenhum momento. Mas percebam que todas as vezes que comer esse pão e beber de cálice, anunciais a morte. Ele morreu. Não morreu por idade avançada. Não morreu por um acidente. Ele morreu porque o pecado do ser humano é tão grande que nós estamos dizendo: eu também sou responsável. Há um hino que diz: o homem da cruz, né? Aquele ser tão puro, o Pai amante deu, de novo é maltratado por vis pecados meus. Ou seja, fala que eu também sou culpado pela morte na cruz de Cristo. Quando nós estamos tomando esta ceia, nós estamos anunciando não somente que Cristo veio de forma milagrosa e que Ele era um homem, Deus, perfeito, que habitou entre nós, mas nós estamos dizendo que nós matamos Ele. Estamos anunciando a nossa própria incapacidade de entender a Deus, a nossa própria incapacidade de entender a sua graça, de entender a verdade que Ele veio transmitir para nós. É importante que nós entendamos que quando tomamos a ceia, pegamos este pão, estamos a colocar na nossa boca para mastigar, para engolir, pensemos: isto aconteceu porque eu sou pecador. Isto aconteceu porque os meus pecados levaram a este momento. Isto aconteceu porque os meus pecados, a minha incredulidade, precisava disto. Ó Senhor, perdoa. E aí nós vamos começar a cair em nós mesmos, a nossa própria consciência,
percebendo quem somos, não o que o outro é, o que o outro fez ou deixou de fazer, mas eu estou olhando para mim mesmo, dizendo que o meu pecado levou o Senhor, este homem cheio de graça e de verdade, esse ser glorioso, a dar a sua vida por mim, a sofrer com o seu corpo naquela cruz do Calvário. Quando nós lembramos da crucificação, nós lembramos os momentos que antecederam a crucificação. Quando Jesus vai para orar no Monte das Oliveiras e ele chora, e as suas lágrimas caíam como gotas de sangue, de tão tenso estava aquele momento, de tão duro era para ele, ao ponto de ele pedir: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se esses momentos que antecediam aquela cruz era tenso, imagine o momento em que ele estava carregando com o seu corpo, com aquela coroa de espinho na cabeça, sofrendo as dores de todas aquelas ações, o peso daquela madeira no seu corpo. Às vezes nós trabalhamos aqui e pegamos algumas madeiras. A primeira madeira é legal, dá para ir, vamos brincando. Aí você pega uma segunda mais pesada, bom também, né? Vamos embora. Pega a terceira, a quarta, a quinta começa a pesar. Já começa a fazer calo, ainda mais para quem não está acostumado, né? Mas se você coloca no ombro, daqui a pouco o ombro já começa a cansar, não é? Imagine a Via Crucis, e ele com aquele madeiro carregando, subindo, morro assim. Imagine a dor no seu ombro. José de Arimateia teve que ajudar, mas o seu corpo estava sofrendo ali as dores do meu pecado. É isso que nós anunciamos. Estamos anunciando, antes de mais nada, a nossa degeneração. Estamos anunciando, antes de mais nada, não estamos falando tão somente de sair pregando que Cristo morreu. Eu estou anunciando que eu sou o pecador. Eu estou anunciando que eu não mereço tanta bênção, tanta graça e tanta verdade para mim mesmo. Eu estou anunciando que o meu pecado levou o meu Senhor a morrer naquela cruz. Eu estou anunciando a minha depravação. Eu sou assim. Se não for assim, ou se eu estiver pensando, eu vou tomar esse copo, essa semana eu não pequei, Senhor, muito obrigado, como eu sou espiritual. Aí nós estamos com um problema. Estamos com um problema. Porque quando contemplamos a Cristo na sua graça, na sua verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, falando do próprio Deus, e eu não perceber a minha insuficiência para estar aqui tomando esta ceia, eu não entendi o Evangelho. Eu estou entendendo a igreja como qualquer outra coisa, menos como o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é exatamente isso. Eu estou anunciando que eu não posso. Eu estou anunciando que aquele homem que viveu entre nós, aquele corpo que estava andando, transitando entre nós, morreu por mim, não merecemos. E nós somente estamos anunciando que ele morreu, mas que aquele corpo um dia ressuscitou. Ele ressuscitou. E aí entra a salvação. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Aquele corpo não ficou ali parado. Aquele corpo não ficou ali sobre a terra, apodrecendo. Aquele corpo não ficou ali para ser desintegrado pela ação do tempo e dos germes das bactérias do sol. Não. Aquele corpo ressuscitou. Você crê nisso? Quando estamos tomando esta ceia, em especial o pão, estamos dizendo que nós cremos sim que Cristo não, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não passou por esse processo de decomposição como todos nós, seres humanos, o que nos espera e que é real e que é fato. Mas a nossa esperança e a viva esperança está no fato de que ele ressuscitou. Aquele corpo
recebeu vida novamente pelo Espírito Santo. E sabe por que ele ressuscitou? Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos ver de novo? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Até aqui é fácil, né? Até aqui é tranquilo entender. Ele foi entregue por causa das nossas. Nós somos transgressores, então Cristo entregou a sua própria vida, ou Deus o entregou, né, como possamos imaginar ou interpretar, está tudo tranquilo. Né? Deus me entregou, ou Ele se entregou por causa das nossas transgressões. Agora, o restante do verso. E ressuscitou por causa da nossa justificação. O que significa isso? Jesus só ressuscitou porque nós fomos justificados. Ou seja, Jesus só ressuscitou porque Deus Pai olhou para o sacrifício dele e disse: eu aceito. Se Deus não tivesse aceitado, ele não ressuscitaria. Aquele homem que sofreu durante todo o seu tempo aqui na terra, desde criança, e passando por toda a sua vida, sua adolescência, juventude, o início do seu ministério e no seu ministério também, tendo sofrido morrido de forma injusta, Deus olha para o seu Cordeiro amado e diz: eu aceito o sacrifício. E então ele ressuscita. E aí então Deus pode nos justificar. Quando Deus olha para esse sacrifício e diz: esse sacrifício me permite justificar os homens, este sacrifício me atende naquilo que eu preciso para justificar os homens. E Cristo ressuscita. E aí nós podemos ser justificados. Sabe por quê? Por causa do seu sofrimento, por causa do meu pecado, do seu pecado, por causa da nossa insuficiência, até mesmo de estarmos. Mas não somente isso. Nós anunciamos quando também tomamos o cálice, que representa o sangue do Senhor. Nós não tomamos vinho, né? Mas sim tomamos o suco da uva, porque representa o fruto da vide, representa o sangue de Cristo. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, estamos falando agora do sangue, não mais do pão. Estamos falando assim do sangue. E perceba, nós temos um hino que diz: sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Não, o sangue de Jesus não é divino. O sangue de Jesus é humano, como o homem que é humano. Sem pecado, sim, mas humano. Assim como Adão e Eva, antes da queda, eles tinham um corpo, carne, ossos e sangue circulando pelas suas veias. Jesus não tinha sido transformado ainda, ele seria depois da sua morte, na sua ressurreição. Mas enquanto aqui na terra, o seu sangue era humano. Como o homem que era, porque ele precisava ser homem, assim como tendo um corpo, ele também precisava ter sangue correndo pelas suas artérias, pelas suas veias, como qualquer ser humano normal. Então
transportar oxigênio, não sei mais como é que se fala, né? Proteína, sei lá, alimento, vida, né? Sem sangue não há vida. Mas era sangue humano. Você já, esses dias eu estava subindo, fazendo um trabalho lá em casa com a furadeira, e a furadeira caiu bem em cima do dedão. Eu acho que rompeu uma veia, mas jorrava sangue, sabe? Sangue eu nunca vi. Eu comecei a ficar vermelho, apavorado, branco na verdade, né? Não da dor exatamente, mas da preocupação. Vou perder meu sangue. Você já teve um acidente que você começou a ver seu sangue jorrar e agora mais esse negócio, né? A dor também, né? Não gosto de sentir dor, né? Mas quem que gosta, né? Mas quando você vê o seu sangue jorrando, você percebe, você começa a se preocupar, você fala, talvez já esteja correndo risco de vida, não é? É só um. Mas a vida está ligada no sangue. Até que alguns movimentos não comem sangue, né? Por causa da ideia que a vida está no sangue e tal, não fazem transfusão de sangue, né? Perdão, não fazem por causa dessa ideia. É discutível, mas não é o momento aqui agora, né? Mas sabe, irmãos, quando vimos ou pensamos no cálice, estamos pensando no Senhor Jesus Cristo dando o seu sangue. Para quê? Qual é a ideia? Qual é a verdade por trás disso? Qual é o princípio? O princípio estabelecido pelo próprio Deus. Em Hebreus 9:22, nós vamos ver ali que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Por que quase todas as coisas? Nem o sangue não purificava tudo, né? No que diz respeito à lei, né? Tinha a água, tinha incenso, tinha o fogo, então eram elementos que também serviam para a purificação. Mas aqui, o autor de Hebreus ele quer focar exatamente no sangue. Agora, a água, o fogo e o incenso não servem para a remissão, mas sim o sangue, apenas o sangue. Tanto é que no final do ano era lançado um bode, emissário, que levava o pecado de todo o povo para o deserto. O sacerdote fazia sacrifício por toda a nação. Por que isso? Porque era necessário que houvesse derramamento de sangue, porque onde há sangue, ou onde há derramamento de sangue, há vida. Uma vida está indo, uma vida está sendo perdida, para poder pagar ou remir o pecado e a transgressão de alguém. Ora, irmãos, o que estamos falando quando tomamos o cálice? Estamos dizendo da mesma forma, estamos anunciando que nós não podemos conseguir a salvação por nós mesmos. Este pecado que eu cometo, não somente a questão da salvação, mas a questão da vida diária agora. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder? Sim, tem poder. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder? Sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Seu sangue tem poder? Sim, tem poder. Não estamos falando apenas da salvação ou da obra maior de Cristo, ou de Deus em Cristo de nos salvar, mas agora estamos trazendo também para a realidade nossa do dia a dia, de olharmos para a redenção que temos em Cristo Jesus pelo seu sangue, mas pelo poder em Cristo Jesus de podermos vencendo o pecado a cada dia. E se não vencermos, pastor, como é que eu faço? Corre para Cristo, dobra os seus joelhos, pede perdão, chora diante dele. Ele verteu o seu sangue para isso. Ele não verteu o seu sangue para ver pessoas maravilhosas, ótimas, pessoas sem pecado. Ele sabe
sangue dele, nós pudéssemos ter a remissão. E não é a remissão tão somente, eu falo tão somente, não é? Mas aquela remissão que nos leva para o céu, mas é a remissão diária, o sangue de Cristo aplicado cada vez que eu chego, porque nós podemos chegar ao trono da graça, pelo quê? Pelo novo e vivo caminho, ou seja, pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo. E nós não entramos uma vez só por todas, nós temos que entrar todos os dias, Senhor, pelo sangue do teu Filho Jesus. Eu estou aqui, Senhor, pedindo perdão dos meus pecados, confessando a minha iniquidade, ó Pai. É pelo sangue de Cristo que nós vivemos cada dia e encontramos forças para estar em comunhão. Quando tomamos este cálice, estou dizendo, eu preciso do sangue de Cristo. Quando nós estamos tomando, me permitam fazer esta alusão, quando tomamos o pão, estamos dizendo, obrigado, Senhor, pelo teu sofrimento que me salvou. E é claro que o sangue também é de Cristo, mas quando tomamos o cálice, estou dizendo, obrigado, Senhor, por esse sangue, que Ele continua me salvando a cada dia. Porque com o sangue de Cristo nós fomos comprados um dia, Atos 20 e 28. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Somos parte da igreja, somos membros da igreja, porque um dia Cristo comprou com o seu sangue, e nós fazemos parte dessa igreja de Cristo. E fazer parte da igreja de Cristo implica em andarmos, vivermos uns com os outros, é uma realidade diária. Diária no sentido de nós estarmos comprometidos um com o outro. Não que nós vamos estar nos vendo todos os dias, não é isso. Mas precisamos prestar contas uns para com os outros. Precisamos estar aqui para celebrar esse momento. E isso implica na nossa vida diária, sim, com certeza. Como eu disse, não estarmos todos os dias nos vendo, não é exatamente isso. Mas fazer parte da igreja, aquela igreja que Cristo nos comprou, e olhando de forma um pouco mais específica a nossa igreja aqui, a igreja local. Estamos olhando para o sangue de Cristo que um dia comprou cada um de nós que aqui está presente. E por isso nós somos um só corpo, Efésios 2,13. É pelo sangue de Cristo que nós fomos tornados um só corpo. Efésios 2,13. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, vós que estáveis no mundo, vós que estáveis no pecado, vós que estáveis, enfim, vivendo na cegueira, vós que estáveis vivendo na dissolução da carne, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Romanos 5,9. Romanos 5,9. Vai dizer ali: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, o sangue de Cristo nos justifica. E como justos, ou justificados que somos, perdão, não justos, mas justificados que somos, pelo sangue de Cristo nós podemos chegar ao trono da graça a cada dia, reconciliando-nos com o nosso Deus. E Colossenses 1,20, para nós terminarmos aqui essa lista de ideias. Colossenses 1,20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Cristo, então, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, nós temos paz com Deus. Pelo quê? Pelo sangue de Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus. E é esta paz com Deus que vai
esta paz com Deus que vai fazer com que nós possamos viver a nossa vida diária. Portanto, irmãos, quando tomamos o pão, estamos falando do sofrimento de Cristo e falando que Ele morreu por causa dos meus pecados, da minha incapacidade, por causa da minha transgressão. Mas que o seu sacrifício foi suficiente para Deus olhar, Deus Pai olhar e dizer assim: eu aceito. E então Ele pode nos justificar. Mas o sangue de Cristo que nos comprou, ou pelo sangue de Cristo que o Senhor nos comprou, nós podemos viver a cada dia tendo a certeza que nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pela tua igreja. Estávamos falando há pouco com os homens. Muito obrigado pelas tribulações, Senhor. Muito obrigado pelas provações, porque isso está me fazendo crescer um pouco mais. Muito obrigado pelas dores. Muito obrigado pelas lágrimas. Obrigado pelo meu pecado, porque através dele eu posso perceber o quanto eu preciso do Senhor. E eu chego diante da cruz e digo: Senhor, me perdoa. E pelo sangue eu posso chegar ao trono da graça e dizer: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, para que eu possa ser usado ao teu louvor e para a tua glória. Portanto, todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Estamos anunciando que nós não podemos. Estamos anunciando que nós queremos Ele cada dia. Estamos compartilhando entre nós até o dia que Ele vier. Quando Ele vier, nós estaremos no céu. E aí não precisa mais. Não precisaremos mais anunciar a Cristo, porque Ele já estará conosco, vivendo dia a dia conosco, comigo e com você, transitando entre nós para uma vez. Agora com o corpo glorificado nosso, sem a presença do pecado. Agora experimentando a ausência desse mal tão terrível na nossa vida, na nossa existência, na nossa realidade. Mas até que Ele venha, nós precisamos pensar nisso e anunciar, primeiro para mim, para minha própria consciência, depois entre nós mesmos, compartilhando esta fé, e que está anunciando para o mundo todo, aonde estivermos, esta verdade, que o mundo não crê, mas nós cremos. E eles precisam perceber que nós somos, que nós cremos nessa verdade. E o que vai demonstrar que nós cremos? Crio, por isso falei. Cremos, por isso também falamos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações a cada dia, para a tua honra e glória, para sermos transformados à imagem do teu Filho. Aí assim, ó Pai, possamos caminhar constantemente para o teu liderado, como servos úteis, como servos realmente que estão dispostos a servir, ó Pai. Muito obrigado por tudo, nós pedimos a tua graça. Fazemos isso, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Passar para o tempo da celebração da ceia.